Nessa noite eu peguei aqui a mensagem, irmãos, adoção, né? Cheguei já tarde, os sábados está sendo corrido, muito serviço, e eu senti de pegar essa mensagem, rapidinho eu li ali uns parágrafos. Nós vamos falar um pouquinho sobre adoção. A mensagem adoção é uma série de mensagens, essa aqui é a número 4, mas é uma série que o irmão Brana pregou sobre adoção. E o que é adoção, né? Eu quero, se o Senhor me der graça, passar para os irmãos que os filhos de Deus já eram filhos, mesmo quando nós nem conhecíamos o Evangelho. No mundo, vivendo da forma que vivíamos, filhos já eram filhos, né? Mas nós tivemos que ser adotados de novo, mesmo que nós já estávamos lá na predestinação, né? Efésios capítulo 1, o que o Senhor conheceu desde antes da fundação do mundo, esses hoje são predestinados para conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, e só eles. Então nós fomos de novo filhos adotados em Cristo por causa do pecado. Por ter nascido no pecado, no mundo, nas formas erradas, nós tínhamos que ser resgatados, né? Nós temos que voltar àquela condição de perfeição, como nós estávamos junto com o Senhor antes do pecado. Então nós vamos ler um pouquinho aqui em livro de Hebreus, irmãos. Livro de Hebreus, capítulo 7. Os irmãos puderem se pôr de pé, em reverência à palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 7, de versículo 1 até o 10 eu quero ler. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 até o 10. Então vamos ler. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda que estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, somente até o 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Senhor Deus e Pai Celestial, nós lemos mais um pouco, Senhor, alguns versículos da Tua Palavra, e eu peço que o Senhor me abençoe e nos abençoe nessa noite, ungindo os nossos corações para aprender de Ti. Tem misericórdia de nós que somos tão fracos, Senhor, e nos ajuda, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Podeis assentar.
Vocês veem que é uma predestinação, que é uma linhagem. Abraão tinha ido resgatar Ló. Ló vivia em Sodoma. E 5 reis se juntaram e invadiram Sodoma e algumas cidades vizinhas e levaram eles cativos, prisioneiros. Né? Mas Abraão não tinha exército, ele não tinha soldados. Pegou os pastores dele, o pessoal, homens que tinha a seu serviço, com faca, sei lá com que eles foram, porque eles não eram de guerra, que eles tinham na mão, né? O importante é que eles foram dirigidos por Deus. Abraão, sendo um homem acostumado a tomar a direção do Senhor, ele não sairia nessa batalha sem o Senhor ter ordenado, né? Então, depois que ele venceu os 5 reis, e ele vinha regressando, Deus, esse Melquisedeque que a Bíblia fala, é o próprio Deus. Deus em teofania, vamos dizer assim. A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus e nunca o viu e nem pode ver, né? Mas, então como que ele apareceu para Abraão? Ele pegou um punhado de barro lá, sei se ele quis fazer de barro mesmo, né? Fez um corpo e entrou dentro, diz o profeta. E pegou mais 2 corpos e os anjos entraram ali com ele. Então, ele veio encontrar Abraão, depois que ele matou esses homens, depois que ele venceu, resgatou seu sobrinho. E Abraão deu os dízimos para esse homem, o Melquisedeque, né? Agora, o interessante é que aqui a Bíblia fala que o Senhor recebeu dízimos até de Levi. Levi, ele era neto de Abraão, mas Abraão nem filho tinha ainda. Ele ainda ia ter Isaac, Isaac ia gerar Jacó, ele era bisneto de Abraão. Mas vocês veem o que é uma predestinação? Como em Abraão estava uma promessa, o Senhor já estava contando e já estava recebendo o dízimo de um homem que ia nascer na 3ª geração e que estava predestinado para ser sacerdote. Porque depois Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, o qual um deles foi Levi, que foi separado para o sacerdócio. Nesse dia, por predestinação, por onisciência, conhecimento antecipado do Senhor, ele já recebeu dízimos de Levi, que ainda estava nos lombos de Abraão, nem nascido tinha ainda. Vê o que é uma predestinação? Então, de acordo com a Efésios capítulo 1, de acordo com a mensagem de identificação, todos os filhos de Deus, vamos relembrar um pouco sobre isso, né? Às vezes, o sistema religioso em geral pensa que você passa a ser um filho de Deus depois que você une aquela determinada igreja. Depois que você passa a recitar um credo, alguma coisa assim. Ah, agora eu sou crente, eu virei uma filha de Deus. Não, e o tempo que nós estávamos no mundo, que nós estávamos vivendo sem entendimento, vamos dizer assim. Quantos filhos de Deus que tem aí hoje? Como é que a gente sabe? Quantos estão na católica, quantos estão no saravá, no espiritismo e assim sucessivamente, para todo lado? Se você conversar com os irmãos, pergunta para eles, de onde vocês vieram? Vocês vão ver que veio gente de todo jeito, de todo lado. Uns praticavam uma coisa, outros praticavam outra, né? Mas o que fez eles aceitar o Senhor Jesus Cristo? Agora, o irmão Brando diz numa mensagem que o que faz nascer é a condição. A condição faz nascer. Se você pegar 3 ovos de galinha, e pegar 3 ovos de pato, e pegar 3 ovos de urubu, e colocar debaixo da galinha, nasce todos eles. Porque é a condição, é o calor que faz nascer. Agora, antigamente, há um tempo atrás, eu pensava assim, Senhor, como que o Senhor vai julgar a terra? Como é que o Senhor vai colocar a sua sentença em cima das pessoas, sendo que o número de pregadores dessa mensagem é resumido?
E eles não conseguem abranger todo o território mundial. Aí eu lembrei, o Senhor me mostrou. A condição é que faz nascer. Quando eles rejeitam, quando as pessoas do mundo rejeitam a Cristo, não importa aonde ele rejeita. Se é na Assembleia, se é na Católica, se é onde quer que seja. Quando ele rejeita Cristo, ele rejeitou a Cristo. Para uma pessoa chegar a uma estatura de cristão, o primeiro passo é aceitar. E aceitar pode ser em qualquer lugar. Você pode aceitar na Batista, o profeta diz, a condição é que faz nascer. O profeta nasceu na Batista, no Evangelho, conheceu o Evangelho através da Igreja Batista, mas depois teve que sair dela, por causa das revelações que o Senhor trouxe. Mas ele não teve que aceitar Cristo de novo. Ele só batizou do jeito que o Senhor ensinou para ele, do jeito que está na Bíblia, né? Que ele não tinha sido batizado, mas ele já tinha aceitado a Cristo. E foi batizado corretamente. Então, não tem como a pessoa dizer, eu nunca ouvi falar do Evangelho, eu nunca ouvi falar que eu era pecador e que eu tinha que receber a Cristo. A Igreja Católica faz isso, as assembleias fazem isso, a congregação faz isso, todo mundo prega o Evangelho. A Bíblia não diz que o Senhor não viria até que o Evangelho fosse pregado por todo mundo, por os 4 cantos da terra? Ontem, lá na casa do Wagner, eu estava passando a reportagem, o Papa no Brasil, e tinha 127, parece, bandeiras de 127 países. Né? Você vê só, 127 países ali reunidos. As pessoas não conhecem o Evangelho? Tem como alguém um dia falar assim, mas eu nunca ouvi falar que Cristo morreu para me salvar? Não tem como. Mas foi a católica que anunciou. Mas o que tem? Que foi a católica? Anunciar Cristo é anunciar Cristo. Anunciar Ele como teu Salvador é anunciar Ele como teu Salvador. Agora, se eles não pegam o resto da doutrina, não creem no resto da doutrina, o correto, mas ninguém nasce com 20 anos de idade. Todo mundo, para vir para o Evangelho, tem que vir pela porta, que é aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem como pular esse pedaço. Tem como pular o parto? Nós vamos ter uma criança. De repente sai uma criança com 20 anos de idade. Se é homem já com barba na cara e tudo, não tem como. Tem que passar o processo. Então, agora, a condição faz nascer, né? Todo ovo é chocado pelo calor. Se não quiser colocar debaixo da galinha, quiser colocar numa lâmpada, vai nascer do mesmo jeito, porque é o calor que faz nascer. Mas depois que nasce, depois que vem para este Evangelho, depois que você começa, porque é só os primeiros passos, né? É como um bebê engatinhando. Daí se conhece de que natureza nós somos. O irmão Brana começou na Batista. Eu não passei por nenhuma, né? Batizei direto nesse Evangelho. Mas muitos e muitos irmãos passaram por igrejas daqui e dali. Agora, lembra da mensagem que o profeta fala? Em várias mensagens ele fala sobre a águiazinha. O fazendeiro subiu a montanha, foi até o ninho da águia e pegou um ovo. E ele veio e colocou debaixo da galinha, junto com os ovos dos pintinhos dela, né? Que ia chocar os pintinhos. Quando chegou o tempo, que ela chocou vários dias, quando deu o tempo, nasceu os pintinhos e nasceu a águiazinha. Agora, numa ninhada de pintinho, quem era o patinho feio? Quem era o estranho? Não era a águiazinha? Ainda que ela tivesse uma natureza celestial, ainda que ela fosse muito forte, os pintinhos nem sonhavam que aquela águia, depois de um tempo, podia olhar para eles como um petisco, né? Aí aqui é meu almoço. Mas quando está tudo junto ali, é tudo igual, gente. Quando não se tem entendimento, a gente come tudo que dá pra gente. Mas quando a gente vai pegando maturidade, então você começa a escolher a tua comida.
Você tem direito de fazer isso. Aí vai se definindo filiação, vai se definindo natureza. É como eu disse, se pegar o ovo de urubu, se pegar o ovo da galinha, se pegar o ovo do pato, vai nascer os três. Mas depois, quando pega um porte, cada um vai para o seu canto aí. A galinha tem um jeito. A galinha não vai nadar no rio. Ela não tem os pés membranosos, né? Não tem aquilo para nadar, né? Também não vai voar como o urubu, não vai na carniça. Você vê que nasceram todos. Assim a Bíblia diz, muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. À medida, depois que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, à medida que nós vamos ouvindo, nós vamos identificando a nossa natureza. Você está vendo como que é tão simples? Eu não preciso ficar aqui pegando no pé de nenhum irmão, de nenhum jovem, de ninguém. É só a pessoa fazer a sua autoanálise. Como ele está gostando, de que eu estou gostando. Lembra que no culto passado, eu falei para os irmãos que nós temos que aprender a separar as ofertas do diabo do que nós já temos dentro de nós. Quando nós viemos para o Evangelho, no Evangelho, nós viemos para o Evangelho para uma libertação, para uma mudança, para uma melhora. Amém. Vocês podem ver que mesmo o sistema, pessoas que não creem no 100% da Bíblia, mas ele deixou de fumar, deixou de beber, deixou de jogar, deixou de roubar, deixou de fazer muita coisa. A santificação é um direito das pessoas e o Senhor dá até para aqueles que não vão para o céu. Se você buscar, você melhora de vida, melhora a qualidade, melhora tudo. Mas o importante, irmãos, é nós observarmos se nós éramos daquela natureza divina lá atrás. O que nós estamos comendo? O que nós estamos gostando? Para que ficou tão assim mexido o Evangelho e ficou tão interpretado que hoje ir num culto é uma reunião social. Não se vão mais aos cultos para aprender qual é a vontade do Senhor. Eles não vão para saber como é a natureza do Senhor. Como o Senhor ensinou. O que o Senhor requer disso e daquilo. Paulo disse, no final dos tempos, eles amontoariam para si doutores conforme os seus próprios desejos, conforme as suas próprias concupiscências, está escrito na Bíblia. Concupiscência é desejo. Homens enganadores, mentirosos, que com interesse em si próprio, egoístas, né? Eles estão pensando em tirar o do povo, em pegar dinheiro para ficar bem de vida, financeiramente falando. Estão vendendo o céu. Aprenderam com a mãe. Do mesmo jeito que a Igreja Católica começou com a doutrina da indulgência, vendendo o céu, dizendo que ela pode tirar a pessoa do inferno e colocar no céu, as outras filhas, que a Bíblia diz que todas as congregações que têm a mesma doutrina é filha dela, aprendeu a vender o céu também. Como? Não tem nada a ver. Você pode ficar assim mesmo. Deus não é assim, Ele só quer o coração. Isso é uma interpretação. Deus seria injusto se Ele não exigir de nós hoje o que Ele exigiu de Sara. O que Ele exigiu de Maria, o que Ele exigiu daquelas mulheres do passado. O que Ele exigiu daqueles homens do passado. Ele seria injusto com eles, não conosco. Hoje eu posso viver a moda do resto do mundo. Aqueles irmãos não puderam. Por que eles tiveram que ser santificados? Por que eles tiveram que ser separados? Que santificado quer dizer separado. E hoje nós podemos. Por que as igrejas há 15, 20 anos atrás
mesmo dentro das denominações, o comportamento, vê o que é a interpretação humana? Há 20 anos atrás, você entrava numa igreja da Assembleia de Deus, aquelas mulheres vestiam do jeito do que Maria vestia. Se os católicos prestassem atenção, eles não podiam nem rezar a Ave Maria. Sabe por quê? Porque se Maria visse o comportamento das irmãs católicas hoje, ela caiu os cabelos. Agora, Maria fazia aquilo porque ela era da igreja, como existiu há uns anos atrás. Hoje eu acho que nem tem mais, ela já até faleceu. Parece que é um filho dela, alguém que assumiu o cargo. Existia uma igreja antigamente, chamava a Igreja da Vó Rosa, há muitos anos. Hoje eu não vi mais. Acho que um neto dela assumiu o cargo como profeta. A Vó Rosa tinha uma doutrina, você conhecia de longe quem era adepto da Vó Rosa, porque a mulher só ficava com isso aqui de fora, só o rosto. Era roupa de manga, embutuada, e nem o pé você não via. Os vestidos compridão, e butuado, tudo butuado mesmo assim, só ficava o rosto e as mãos de fora. Essas pessoas seguiam a doutrina da Vó Rosa. Agora, Maria não seguia a doutrina de ninguém. Maria tinha um coração reto. Ela só se vestia do jeito dela. Aqueles homens daquela época, eles eram daquele jeito porque eles eram daquele jeito. Vê nas cartas de Paulo se ele fala alguma coisa sobre costumes e usos para os judeus. Não existe exortação de Paulo para judeu quanto a uso e costume, quanto a cabelo, quanto a vestuário, nem para homem, nem para mulher. Sabia? Os comportamentos dos irmãos, vê se Paulo ensina alguma coisa quanto a comportamento, quanto a caridade, quanto a honestidade. Sabe por quê? Porque o judeu nasceu no berço escriturístico, né? Ele conhecia tudo sobre respeitar o próximo. Cada um trabalhava, cada um se virava com seu suor. Agora, quando Paulo chega no meio dos gentios, desordenados, adorando ídolos, imagens que não ensinam nada para ninguém, porque eles não podem falar. Alguns interesseiros falavam em nome daquelas imagens, mentindo que aquele Deus estava pedindo isso, e pedindo aquilo outro. Para quê? Que ele vai fazer o quê com aquilo? Quem ajuntava dinheiro eram os que estavam atrás da imagem. Então, irmãos, por que hoje, agora vamos para o nosso dia, o que nós estamos fazendo nos aproximando deste evangelho? Sabe de uma coisa? Depois que a águia voltou para o ninho, ela deu falta de um ovo. Ela disse, figurativamente, né? Figuradamente, eu botei 2 ovos. E por que só tem um aqui? Eu vou procurar esse ovo. Essa águia tem que estar em algum lugar. O irmão Brana diz, é uma ilustração, né? Que a águia saiu da montanha e saiu voando e gritando aquele grito que a águia dá muito agudo demais, forte, né? E foi passando, e foi voando, e foi voando. Quando ela passou em cima da fazenda, aonde o fazendeiro tinha pegado o ovo e colocado debaixo da galinha, que ela deu aquele grito, a águiazinha no meio daqueles pintainhos entendeu. Os pintainhos, ó, falou o quê? Vai virar comida aqui. Mas ela não. Para ela não foi nada ruim aquele som. Soou bom, gostoso no ouvido dela. Ela não entendia, era o grito da galinha. Aquilo para ela era comum, porque ela estava acostumada com aquilo. Mas ele não estava batendo alguma coisa. A galinha não dá conta de gritar que nem eu. É estranho, eu estou ficando muito grande, estou passando a mãe. É estranho, né? Aquela águia, daquele tamanho, uma águia mede 5 metros de envergadura. 5 metros, irmãos, essa parede aqui tem 3 metros, mais 2 metros para lá, ó. Ela é muito grande, a envergadura de uma águia. Ela pega um carneiro assim, sai voando. Agora imagina aquela águia daquele tamanhozão,
no meio daqueles frangos, que os frangos morriam de medo. Ela vai virar janta já já. Mas como ela não foi ensinada pela mãe, por natureza dela, de caçar e comer coisas frescas, ela comia as minhocas, comia as coisas, sementes, as coisas que a galinha ciscava, ela também comia. Aprendeu. Mas, gente, o que eu estou tentando dizer é sobre predestinação, sobre a adoção. Quando aquela águia passou e deu o grito, aquela águia que estava no galinheiro identificou. Ela disse, isto eu entendo. Tá vendo? O que ela entendeu? A mesma voz, a mesma mensagem. Na mensagem de identificação, o profeta diz assim, que os filhos de Deus, mesmo tendo nascido no mundo como nós nascemos, quando vem a voz de Deus, eles começam a identificar com isso. Vocês sabem por que eu digo sempre que eu não sou legalista e não obrigo ninguém a mudar? Não forço ninguém a mudar. Porque a Bíblia diz que é uma eleição. E só aqueles filhos que o Senhor já tinha em seu pensamento, antes dele ter posto um grão de areia no universo, é que ouvirão. Isso é predestinação. Ora, mas nós éramos predestinados, mas tivemos que nascer no mundo. E para nós voltarmos? Aí entra a adoção. Por que adoção? Porque nós tivemos que ser adotados de novo por causa do pecado. Nós tivemos que ser remidos, nós tivemos que ser limpos. O profeta diz nessa mensagem que não é o sangue que te salva, o sangue arranca teu pecado. O que te salva é a graça. Graça significa favor imerecido. Eu merecia? Não merecia, né? Porque tanto de coisa ruim que eu fiz na vida, eu merecia ser salvo? Não merecia. De jeito nenhum. Mas mesmo assim ele fez. Mesmo assim o Senhor usou de misericórdia. Há 2000 anos atrás, enviou seu próprio filho. Ele sofreu. Hoje nós temos tantas representações de quanto o Senhor Jesus sofreu, né? Tantos filmes mostrando. O Wagner ontem falou, eu não tive coragem de assistir aquele filme da Paixão de Cristo, que mostra, porque aquele filme eles fizeram bem forte, bem chocante mesmo, né? Ele todo retalhado, e isso é realidade. Ó, vê na Bíblia quantos açoites Pedro sossega o Senhor tomou. Agora pega um rei e você bate no mesmo lugar 40 vezes. O que vai acontecer? Agora não é batidinha de vara que nem nós pega e corrige criança, não. É um brutamento, um monte com um braço desse tamanho, que era um soldado, era o carrasco, né? E ele chegava a pingar suor de tanto que punha força na pancada. 40 pancadas daquela. Quando acabou, você podia ver os ossos dele pro lado de dentro. Graça, como maravilhosa graça, né? O Senhor nos amou, nos libertou, o Senhor nos curou. Amém. O Senhor nos deu tudo que nós temos necessidade hoje, aquele dia, no Calvário. Tanto sofrimento, homem nenhum daria conta de passar aquilo. Nenhum homem daria conta. Para quê? Para arrancar de nós os pecados, as falhas, as imundícies dessa vida, porque ele sabia que nós teríamos que passar por aqui, nós teríamos que nascer nessa sujeira do pecado. Mas eleição é eleição. Filho é filho. Agora, quando é que você se tornou filho? Quando recebeu a mensagem?
Quando você recebeu Cristo e batizou, que seja na Assembleia, na congregação, na católica, onde quer que seja, que você recebeu Cristo como teu Salvador, foi ali que você virou filho? E isso não tem nas Escrituras, irmãos. Nas Escrituras, você foi conhecido por Deus antes dele ter criado a terra. Efésios capítulo 1. Graças a Deus, né? Amém. Graças a Deus. No versículo 3 em diante, está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Quem é esse amado? Senhor Jesus Cristo. Quem comprou os nossos pecados? Quem carregou os nossos pecados? Ó, irmãos, nós deveríamos abandonar todas as preocupações do mundo, nós deveríamos abandonar todas as ansiedades e viver pessoas felizes, pessoas descansadas. Sabe por quê? Porque você não tem peso para carregar. Sabe o que o Senhor Jesus fez aqui? Carregou os teus pecados, carregou as tuas ansiedades, carregou os teus problemas, carregou a tua enfermidade. Para que tentar carregar esse fardo qual você não dá conta? Para que insistir com isso? Abandona isso. Não dê lado para Satanás, colocando um fardo nas tuas costas, que você não vai conseguir resolver ele, você não vai dar conta com ele. E outra, o Senhor Jesus não pediu para nós carregarmos ele. Pelo contrário, ele disse, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém. Vocês querem viver em paz aqui, né? Enquanto nós tivermos esse resto de tempo na terra, que eu não sei quanto é. Alguns podem ainda viver muito e outros talvez não. Mas quer ter qualidade de vida? Essa qualidade de vida só em Cristo. Se nós usarmos um pouquinho da nossa sabedoria e dermos uma olhada, né, nos exemplos, nos frutos, olha a sociedade, olha o vizinho. Qual é o fruto do teu vizinho? É de paz? Tranquilidade? Ele está em paz, ele está sossegado. Conversa 10 minutos com o vizinho para ver se não é só maldizendo e reclamando e falando mal disso e mal daquilo e mal do governo. O que eu tenho com o governo? Eu não tenho nada com o governo, eu não tenho nada com a chuva, eu não tenho nada com o sol, eu não tenho nada com nada. Eu tenho é com o Senhor Jesus Cristo, porque ele disse, buscar o reino de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Parágrafo 74 da mensagem Mistérios Predestinados da Sua Vontade, mensagem Adoção. O profeta diz assim, Deus antes da fundação do mundo, como temos tomado isso através da lição, vocês pessoas, como vemos que Deus é existente de si próprio, como que o amor estava nele, nele tinha que estar Deus, lá não havia nada para adorá-lo, nele tinha que haver o Pai. O Mubrana está falando da natureza. Ele criou anjos para adorá-lo, porque ele tinha natureza de ser adorado, porque ele tinha natureza de ser Deus. Se ele não quisesse ser Deus,
Ele criaria os anjos, mas não deixaria a adoração. Mas ele quis ser Deus também, não só um ser eterno. Não só o Criador do céu e da terra. Não só o Todo-Poderoso. Ele queria ser Deus, queria ser adorado. E ele ensinou aos anjos: vocês prestem reverência. Vocês prestem culto a mim, que criei vocês. Eu quero ser adorado. E hoje, o que nós viemos fazer? Cada culto, prestar reverência, prestar culto ao Senhor, adorá-lo, porque Ele ama ser adorado. Nele tinha que haver um Pai. Lá havia. Ele veio de si mesmo. Nele tinha que haver um Salvador. Nada estava perdido. Nele tinha que haver um curador. Estes são os seus atributos. Não havia nada lá. Então, em si mesmo, seu próprio conselho produziu estas coisas, lá no seu atributo, nos seus pensamentos, para que ele pudesse, através deste homem, Cristo Jesus, ajuntar tudo isto outra vez. Eu, como vejo isto, vejo aqui, não é de se admirar que seja uma coisa misteriosa. Nos tem predestinado para esta herança. Se eu sou herdeiro direto de alguma coisa, se Deus está batendo no meu coração e está dizendo: William Branham, eu te chamei há muito tempo atrás, antes da fundação do mundo, para pregar o Evangelho. Eu tenho uma herança da vida eterna. Agora, Deus enviou Jesus para fazer aquela herança real para mim. Por que real? Por que fazer real? Ora, mas se ele nasceu predestinado, só um ponto. Se ele já nasceu filho de Deus é eterno. Sabe quando que um filho de Deus se perde? Nunca. Sabe quando que um filho de Deus pode ser morto? Nunca. Sabe quando que um anjo pode ser morto? A qualquer momento. Um anjo pode terminar com essa terra em questão de minutos. E ele pode ser destruído a qualquer momento. Mesmo aqueles que ficaram ao lado do Senhor. Ele goza de um privilégio de obediência. Enquanto ele manter a posição, ele vive. Saiu da ordem, está morto. Ele pode ser destruído porque ele foi criado. Tudo que foi criado é destruído. O inferno é eterno? O inferno foi criado. Um dia ele não existirá mais. E todos os que estiverem dentro dele deixarão de existir também. Então por quê? Se eu era salvo, se eu já era filho, por quê? Agora, é só por condição. É porque eu nasci, eu vim através do pecado. Quando a palavra de Deus deixa de ter valor? Nunca. Ele não disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar? Quando ele disse para Eva: no dia em que dele comer, certamente morrerá. Sabe quando que aquela palavra caiu por terra? Nunca. Todo mundo que nasceu do sexo nasceu em pecado. Todo mundo, a Bíblia diz, todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. O que o Senhor Jesus veio fazer? Resgatar. Ele veio nos dar condição de voltar à presença do Senhor de novo. Porque por nascimento nós já fomos separados. Por nascimento. O profeta diz: se você nascesse e crescesse dentro de um cômodo fechado, e nunca tivesse contato com ninguém, e nunca falasse uma palavra errada, e nunca fizesse nada errado, e não aceitasse Cristo como teu Salvador, você vai para o inferno. Porque você já nasceu no pecado. Você já nasceu sobre condenação, porque a palavra de Deus era: não toqueis nele e nem dele comer, porque senão no dia que fizer isso, certamente morrereis. A palavra foi caída por terra? Não. Vale até hoje. Todo mundo que nasceu do sexo nasceu em pecado. Você e eu preciso do Senhor Jesus Cristo
para que a minha alma volte para a presença do Senhor um dia. Sem Ele, irmãos, você não precisa morrer para estar morto. Tá? Morte é separação de Deus. Eu posso viver 200 anos nessa terra e ser morto. O que identifica que nós éramos um daqueles lá, hoje, é a atenção que nós damos para essa palavra. É a identificação, é o amém. O profeta diz, eu sei que nós não damos conta de fazer tudo que está escrito e que eu sei que eu devo fazer, mas eu creio em toda ela. Amém. Eu estou buscando, estou tentando, estou melhorando, estou lutando, mas eu creio em toda ela. Pecado é incredulidade, gente. Pecado é descrer da palavra de Deus. Adulterar é pecado? Adulterar é atributo do pecado. Pecado é descrer da palavra de Deus. Pecado é incredulidade. A Bíblia não diz não adulterarás. Mas, para mim fazer isso, eu tenho que pecar. Eu tenho que primeiro descrer da Bíblia. É lógico que nós fazíamos isso na nossa ignorância. Porque nos era ensinado que isso é legal, que isso é bom, que isso é moderno. Tantas coisas nos é ensinado hoje para a juventude que é moderno, né? Mas continua sendo pecado perante Deus, né? Então, para mim fazer alguma coisa contra a Bíblia, primeiro eu tenho que descrer dela. Eu tenho que agir com incredulidade naquilo que o Senhor disse. Depois que eu descri, isso não tem nada a ver, catar uns trocos, sobrou ali, ninguém está... a Bíblia diz, não roubarás. Né? Só que antes de eu ter coragem de pôr a mão no dinheiro de alguém, eu tenho que descrer da Bíblia, que fala para não roubar. Depois que eu descri, eu ainda nunca tenho um centavo de ninguém, mas já sou ladrão. Porque eu descri daquela palavra que diz, não roubarás. A primeira oportunidade... não foi ali que eu virei ladrão. Eu virei ladrão quando eu descri da Bíblia. A primeira oportunidade só foi a oportunidade para encatar o dinheiro. Mas eu já tinha descrito, eu já era ladrão dentro de mim. Assim é o adultério, assim é o suicídio, assim é tudo. E assim vai. Né? Primeiro nós temos que descrer da palavra de Deus para depois praticar. Então pecado é descrer da Bíblia. Depois vem o fruto daquela descrença. Né? É o atributo. Eu já vou encerrar. Agora, Deus enviou Jesus para fazer aquela herança real para mim, porque lá não havia nada que eu pudesse fazer. Abandona teu fardo, você não vai conseguir levar ele até o fim. Para herdar isso, havia um espaço vazio, era válido, não há nada que possa fazer, mas na plenitude do tempo, Deus enviou em seu próprio bom tempo Jesus, o Cordeiro, morto desde antes da fundação do mundo. Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir para a minha herança. Você acha que aquela águia ia continuar no galinheiro depois de ter conhecido a verdadeira família dela? Depois de ter conhecido a verdadeira dieta dela? Depois que ela bateu asas e voou? Não adianta amarrar um falcão, tá? Não amarra um gavião numa águia que ele vai se arrebentar. Natureza é natureza. Eles é até parecido. Mas você sabe o que acontece com qualquer outro pássaro se você amarrasse numa águia? Você já viu uma bomba? É isso que acontece quando você entra numa atmosfera que sai fora da nossa atmosfera aqui, que a pressão é muito grande. Ele se arrebenta lá em cima. A águia está tranquila nas alturas. Tão alto, gente, tão alto que nem avião dá conta de voar. Ele não foi construído, avião não foi construído para suportar a pressão naquela altitude. Ele tem uma altitude certa. Ele não pode subir mais, senão ele arrebenta. E a águia só. Você vê que coisa? Se você amarrar, não tenta levar ninguém para o céu. Cada um vai sozinho. Se você amarrar um falcão, um gavião numa águia, quando chegar lá nas alturas só vai ficar a cordinha no pé dela.
Só vai ser pena para todo lado, arrebentado. Porque natureza, ela aguenta a pressão. O profeta diz na mensagem, observando o profeta, vocês sabem que ele foi um homem do campo, e numa certa vez, numa dessas caçadas, ele observou que vinha vindo uma tempestade. Nos Estados Unidos, vocês sabem que dá tempestade muito forte, muita tempestade, né? Mas é tempestade. Depois passou a tempestade, só sobrou cacaiada para juntar. E o profeta disse que a águia levantou a cabeça, ele olhando com o binóculo, e ela levantou a cabeça e cheirou o vento. E vinha uma tempestade, muito longe. Né? E a tempestade vinha arrebentando. E essa águia plumou e entrou no meio da tempestade. Sabe para quê, irmãos? Que servia a tempestade, porque nada era tão forte para poder limpar a águia, para tirar as penas soltas. Olha para que ela usava as tempestades. Para que nós estamos usando as tribulações? O que nós estamos fazendo com as provas? Tremendo de medo, reclamões. As provas, irmãos, é só para tirar as penas soltas. É só para limpeza. O irmão Brana diz assim, que o ouro, para ser bom mesmo, tem que ser puro, purificado. E para purificar ouro, é fogo. Como é que nós vamos chegar à estatura de varão perfeito sem a limpeza? E é as provas que faz a limpeza. Mas quando vem as provas, muitas vezes eu reclamo do Senhor. Né? E é isso que Ele está te abençoando. Porque o propósito de Deus é te salvar. Amém. Seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir para a minha herança, voltar para o lar. Para ser o quê? Que herança? O filho para ser um filho de Deus. Sendo adotado de novo, né? Pelo Pai. Lembra da passagem do filho pródigo? Saiu da presença do Pai, né? Não queria. Achava que não estava bom com o Pai. Ah, eu não quero. Eu quero é viver minha vida. Quando foi que aquele moço deixou de ser filho? Nunca, irmãos. Nunca deixou de ser filho. Nós, às vezes, pensamos, o diabo consegue fazer isso com a gente, né? Conosco. Colocar na nossa ideia, no nosso pensamento, que nós não somos filhos. Irmãos, só não precisa ser sábio. Você não tem que ser sábio para saber se você é filho de Deus ou filha de Deus. Observe a sua dieta. Observe o que você come. Observe o que você gosta. Que natureza você tem. Não observe essas cacaiadas que nós trouxemos do mundo, esses costumes que aprendemos que o Senhor está tirando de nós agora. Observe de que material você é feito, que natureza que está ali dentro clamando, clamando e clamando. Isso mostra de onde nós viemos. Amém. Amém? Amém. E vamos cada dia mais buscar essa natureza até que nós voltemos para o lar de novo, né? Oh, Deus, Deus. Daqui uns dias nós teremos uma grande reunião no céu, 3 anos e meio da festa com o Senhor Jesus, promessa dele. Ele disse que assim que essa terra for entrar em purificação, ele tira os seus filhos da terra para o céu, para uma grande festa, um grande banquete. 3 anos e meio de festa, direto, servido por anjos. Eu não sei do que a mesa é feita, e nem os talheres, né? Nem os copos. Com certeza é de puro ouro, né? Ouro não é problema para o Senhor, né? Hoje nós carregamos 2 gramas de ouro no dedo, e ainda é muito, né? Mas vai ter tanta coisa de ouro ali, porque para nós isso não vai ter mais sentido, né? Mas vai ser muito maravilhoso. Então não vamos desanimar Amém. daquilo que o Senhor Jesus tem feito por nós, né? Nos abençoado. Dê um pouquinho mais de atenção ao Senhor. Amém. E abandone esse fardo.
A Bíblia não diz que você vai dar conta de carregá-los. Abandona aí. Né? O diabo está te enganando que você vai conseguir fazer alguma coisa. Joga isso no mato. Confia no Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. 15:09. Graças a Deus hoje eu consegui terminar mais cedo um pouco. Vamos fechar os olhos? Amado Deus e Pai Celestial, meu Deus, nós somos tão agradecidos. Esta noite, mais uma vez, o Senhor teve compaixão, teve misericórdia e nos honrou com a Tua presença. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, nessa semana. Somos carinhos. Unge-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Guia-nos em Tua palavra. Eu sou muito pequenino. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes. Como um pai que se agrada dos filhos obedientes, que nós sejamos mais obedientes, mais observadores da Tua vontade, Senhor. Abençoa todos aqui, a família do irmão Paulo, do irmão Luiz, a minha família. Guarda cada um dos Teus filhos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por tudo. Para a honra e glória, Senhor, do Teu santo e bendito nome. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.